Carta de Judas. Só abrir o Apocalipse e voltar um pouquinho. Amém? São só 25 versículos e estamos nesse estudo aí há algum tempo e chegamos agora no versículo 11, na parte B. Todos acharam? Vou ler o contexto da parte A, que diz... hoje vai ser parte B, mas eu vou ler a parte A também, que diz assim... Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Coré. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Na última mensagem, se você não ouviu, graças a Deus está gravada, você pode ouvir pelo YouTube, nós vimos que o primeiro exemplo negativo usado por Judas para descrever os falsos mestres foi o de Caim. É o que está no versículo 11, parte A, né? A parte A do verso diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. E qual foi o caminho de Caim? Resumidamente, foi a última mensagem da quinta-feira. Primeiro foi o caminho da desobediência. A Bíblia diz que ele apresentou a Deus o fruto de seus próprios esforços, ao passo que Abel apresentou a Deus o fruto da sua fé. Segundo, foi o caminho do orgulho. O caminho de Caim, em segundo lugar, foi o caminho do orgulho, porque ele não reconheceu o seu erro, o seu pecado, mesmo depois de ser repreendido por Deus. E terceiro, foi o caminho do homicídio. Lembra que Caim matou seu próprio irmão? O primeiro assassinato de um irmão, ou o primeiro assassinato na terra, aconteceu por causa da inveja de Caim. Abel morreu fisicamente, mas os falsos mestres, tanto do passado como do presente, eles sendo piores do que Caim, eles matam as pessoas espiritualmente com seus enganos. E isso tratamos bastante na última mensagem também. E quarto foi o caminho da impenitência. Caim não se arrependeu de seus pecados, mesmo o Senhor lhe tendo dado tantas oportunidades. O Senhor disse para ele: olha, o pecado já está à tua porta, a ti cabe dominá-lo. E ele não dominou, ele matou o irmão. E a história está aí, um exemplo totalmente negativo na Bíblia. Agora, o segundo exemplo retirado do Antigo Testamento para exemplificar os falsos mestres, Judas vai dizer que é o de Balaão. Aí, na parte B, ai deles, pois foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Nunca pense em botar um nome desse no filho. Já pensou? Como vai sofrer bullying na escola? Vem cá, Balaão. Então, Balaão, queridos, é um dos homens com o caráter mais estranhíssimo em toda a Bíblia, né? Alguns colocam esse homem como um verdadeiro profeta de Deus que se desviou, se afastou. Outros o colocam como um adivinho pagão que nunca se converteu. Então vai sempre ter essas duas linhas. Ele foi um profeta que se desviou, realmente era um profeta de Deus, e nós vamos ver aqui que ele tinha as marcas de um profeta de Deus, e outros dizem que ele nunca se converteu. Alguns segmentos religiosos dizem que Balaão nunca se converteu, pois seria difícil afirmar que ele se desviou. Particularmente, eu vejo Balaão como um profeta de Deus que se desviou do caminho correto, infelizmente. Vejo Balaão como alguém que apostatou da fé. Vejo Balaão como alguém que, por não vigiar, caiu profundamente no pecado e teve uma morte desgraçada, como nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver então algumas fases da vida desse homem chamado Balaão. Primeiro, Balaão, ele foi um profeta messiânico.
É interessante porque ele viveu milhares de anos antes de Cristo, mas ele teve, no momento de profecia, uma revelação extraordinária sobre a pessoa de Jesus. Lá em Números 24, 17, se você trouxe caneta e quiser anotar, ou depois anotar a referência, diz assim, o Balaão falando, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Olha que detalhe interessante, ele diz, uma estrela procederá de Jacó. Queridos, as duas naturezas de Cristo estão em jogo aqui nessa profecia. A estrela fala da natureza divina de Cristo, estrela, e de Jacó fala da natureza humana. Isso porque, concebido pelo Espírito Santo, Jesus era estrela, e nascido de Maria, ele era da casa de Jacó. Ou seja, Jesus não somente veio da semente do homem, mas ele veio da semente da mulher, de Maria. Ele desceu do céu, pois ele já existia antes de seu nascimento. A Bíblia diz que ele é o quê? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o infinito que invadiu o finito. Ele é o eterno que entrou no tempo. Ele é o Deus que foi gerado no ventre de uma virgem. Ele é a estrela de Jacó. Queridos, Jesus não nasceu como o resultado de um relacionamento sexual entre José e Maria, mas a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. R.C. Sproul diz acertadamente que a concepção de Jesus foi extraordinária. Ela não foi natural, mas sobrenatural. Ela foi realizada pelo Espírito Santo e o resultado foi um bebê nascido de uma virgem. É um milagre extraordinário. Hernandes Dias Lopes diz também que a concepção de Jesus foi sobrenatural e o seu nascimento foi virginal. Como homem, ele não teve pai e como Deus não teve mãe. Jesus Cristo, sendo Deus eterno, existia antes de Maria, existia antes de José ou de qualquer outro membro da sua genealogia. Isso é algo extraordinário. Ou seja, Maria teve um filho que, na verdade, foi o seu Criador, o seu Rei e o seu Senhor. Isso é algo maravilhoso. Você consegue entender esse mistério? Eu não consigo entender com a mente humana. Eu não entendo. No entanto, eu creio piamente. Amém. Creio que Jesus é o eterno Filho de Deus, nascido de uma virgem por obra do Espírito Santo. Como diz o credo apostólico de quase 2000 anos atrás, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, como diz esse credo famoso, proclamado, declarado e crido por toda a cristandade atual. Então, graças a Deus, que eu não tenho dificuldades para crer naquilo que eu não entendo. Se eu tivesse dificuldade para crer naquilo que eu não entendo, eu não estaria aqui pregando, pois eu não entendo o motivo, a causa, a razão, porque Deus me chamou para pregar e pastorear. Se havia uma pessoa desqualificada, sempre foi eu, e a minha família sabe muito bem disso. Então vimos, em primeiro lugar, Balaão, o profeta messiânico. Agora, em segundo lugar, nós vamos ver Balaão, o profeta obediente. Então ele profetizou sobre a vinda de Jesus, ele obedeceu a Deus temporariamente, como nós vamos ver. Ou seja, o povo de Israel, queridos, dentro de um contexto, eles estavam a caminho da terra de Canaã, quando eles saíram do Egito, e Deus estava guiando o povo pelo deserto, eles estavam indo em direção a Canaã. Eles já haviam derrotado muitas e muitas nações. Baraque era o rei de Moabe. Quem lembra aí do estudo de Ruth? Os moabitas eram inimigos do povo de Israel. Nesse contexto aqui, o rei de Moabe
era Balaque. E esse rei, ao saber que esse povo estava próximo do seu território, pronto a invadir a sua área, ele ficou literalmente apavorado. Ele então manda anciãos ao profeta Balaão com a seguinte mensagem, lá em Números 22, versículos 5 a 7. Olha só, o que o Balaque diz para Balaão: eis que um povo saiu do Egito, o povo de Israel, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ou seja, a fama de Balaão já havia ido longe. O rei Balaque sabia da fama de Balaão, que ele abençoava e amaldiçoava. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciões dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, prata, ouro, tesouro, e chegaram a Balaão e disseram-lhes as palavras de Balaque. Então foram fazer a proposta, foram levar dinheiro para ele. Olha, está aqui a fortuna, e está ali o povo que está para invadir a terra aqui dos moabitas. É só você amaldiçoar esse povo. Diante dessa proposta tentadora, Balaão, ele vai orar a Deus. Na verdade, ele não era nem para orar. Se ele era profeta de Deus, ele era para rejeitar na hora, mas ele vai orar a Deus. E Deus responde a Balaão dizendo o seguinte: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque este povo é bendito. Não tem como amaldiçoar, não entra nessa furada não, Balaão. Só que Balaão, ele obedece a Deus e não vai ao encontro de Balaque. Ele resiste à tentação, resiste nesse primeiro momento. Balaque então insiste e manda outros príncipes mais honrados e com mais dinheiro, com uma outra mensagem, no versículo 16 a 21 de Números 22. Assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, grandemente te honrarei com dinheiro, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e cheia de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Irmãos, é ou não é afirmação de um homem de Deus? Ele pode trazer todo o ouro, uma casa cheia de tesouro, eu não vou desobedecer a Deus, eu não vou amaldiçoar o povo de Deus. E disse mais: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite. Ele dizendo isso para os capangas lá de Balaque: fica aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Esse texto aqui é muito interessante e muito intrigante, porque até aqui Balaão é o quê? Um profeta obediente. A Bíblia diz, queridos, que é melhor obedecer do que sacrificar. E Balaão estava aqui no caminho da obediência. Mas, infelizmente, entra em terceiro lugar Balaão, o profeta desobediente. No versículo 20 a 34 de Números 22, o texto aqui já é bem um tanto quanto macabro. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar,
levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Eu já li anteriormente. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Querido, você observou que primeiro Deus manda ele ir, e depois fica irado porque ele foi? Deus falou, vai, aí ele vai, e Deus fica irado porque ele foi. Será que Deus é bipolar? Será que Deus ele é esquizofrênico? Claro que não, o problema não estava em Deus. O problema estava com o profeta. Alguma coisa aconteceu naquela noite para deixar Deus irado com Balaão. Provavelmente, eu suponho, que Balaão devia estar pensando no prêmio que receberia se amaldiçoasse o povo de Israel. Aquele ouro, aquela prata devia estar nos seus sonhos. Talvez tenha sido essa noite a sua queda. Até porque Pedro, o apóstolo Pedro, num texto paralelo, ele diz o seguinte sobre os falsos mestres, 2 Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele amou o prêmio da injustiça. Então, segundo o texto, Balaão seguiu por um tempo o caminho direito. Balaão seguiu por algum tempo o caminho reto e correto. Porém, ele deixou esse caminho direito. Enfim, não sabemos, mas algo aconteceu no coração de Balaão para irritar muitíssimo ao Senhor. Porque Deus disse, vai. E quando ele vai, Deus fica irado porque ele foi. Continuando o texto aí do versículo, do capítulo 22, diz assim, viu, pois, a jumenta, enquanto Balaão estava caminhando em desobediência e obediência ao mesmo tempo. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E, vendo a jumenta, o anjo do Senhor, a jumenta viu o anjo, e o profeta jumento não viu o jumento. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Pela terceira vez a jumentinha apanha desse profeta covarde. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Você acredita nesse texto, amados? Que Deus usou uma jumenta para corrigir um profeta? Olha, eu creio, literalmente. E creio que Jonas foi engolido também por um grande peixe e ficou 3 dias dentro da barriga do peixe e depois saiu vivo. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão é mais doido ainda, né? Conversou com o jumento. E Balaão disse à jumenta, por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Talvez caiu a ficha, né? Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão,
pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Ou seja, a jumenta estava salvando Balaão e ele estava espancando a jumenta. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Amados, se você der sequência ao texto aqui, você verá que Deus permitiu que Balaão fosse com Balaque. Deus permitiu. Vá com Balaque. Verá também que Balaão subiu ao monte, mas em vez de amaldiçoar o povo de Israel, ele somente abençoava o povo de Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar. Balaque ficou literalmente irado e só não matou Balaão porque ele sabia que Balaão era um profeta de Deus. Lá no versículo 10, Números 24, 10 a 13, diz assim: então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente. Eu tinha dito que eu ia te dar muito dinheiro. Eu ia te honrar com ouro e com prata. Mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Olha só, botou Balaão contra Deus. Deus está te privando desse dinheiro. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração? O que o Senhor falar, isso falarei eu? Eu não tinha dito isso. Irmãos, até aqui Balaão é um profeta obediente, temente e, ao mesmo tempo, desobediente. Havia um misto de obediência e de desobediência, de ganância, de cegueira, de talvez sonhos com ouro, prata, recompensa, honra. Agora, em quarto lugar, Balaão, o profeta mercenário. Por quê? Quando nós vamos para o Novo Testamento, se você parar só no Antigo Testamento, dá a impressão que Balaão realmente resistiu, não se corrompeu, né? Não cedeu à tentação. Mas quando vamos ao Novo Testamento, Balaão é mencionado por 3 escritores. Pedro fala do caminho de Balaão, Judas fala do engano de Balaão, e o apóstolo João, em Apocalipse 2,14, fala da doutrina de Balaão. Sintetizando, Balaão passou a usar a religião como uma forma de ganhar dinheiro e de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Balaão passou a usar a religião para seduzir as pessoas ao pecado. O erro de Balaão foi o que? A ganância em comercializar o sagrado. Ele quis usar o dom espiritual para obter lucro material. O amor ao dinheiro passou a controlar toda a sua vida. Irmãos, as ofertas de Balaque cegaram os seus olhos. A cobiça cegou a sua alma. A avareza envenenou o seu coração. O que é avareza? Segundo o dicionário comum, é o desejo incontrolável de possuir mais e mais e mais. Mais dinheiro, mais poder, mais fama, mais status, mais prestígio. A insatisfação é uma das principais marcas de um avarento. Ele nunca se alegra pelo que tem, mas arruma motivos e mais motivos para se entristecer por aquilo que ele não tem.
Ele tem um carro popular, mas ele deseja, com todas as forças, um carro importado. Ele tem um celular que lhe atende, que resolve seus problemas, mas ele quer mais e mais um smartphone de 15 mil reais. Ele está empregado, mas vive murmurando e sonha com a posição do outro, do supervisor, do chefe, e pisa muitas vezes nas pessoas para conseguir isso. Irmão, você sabe qual a maneira engenhosa de caçar macacos na África? É interessante isso. Instigando a cobiça do macaco. Essa é uma maneira engenhosa, prática, simples. As pessoas pegam a cabaça e fazem um furo do tamanho exato da pata do macaco. Depois enchem essa cabaça com nozes e amarram em uma árvore. À noite, o macaco, coitadinho, coloca a pata dentro da cabaça para pegar as nozes e descobre que não consegue tirar a pata, fica agarrado ali, cheio de nozes nas mãos. É claro que o macaquinho idiota podia largar as nozes e fugir, mas ele quer os nozes e fica preso ali até de manhã. Acaba sendo capturado pela manhã por causa da sua cobiça. Por não abrir mão das nozes, os macacos perdem a vida. Queridos, esse tipo de comportamento é até aceito por um animal irracional, não é? É um macaco. Ele não tem noção das coisas. Ele queria só aquelas nozes ali porque está com fome. Mas na vida de um ser humano, criado à imagem de Deus, à semelhança do Senhor, isso é inadmissível. E Balaão entrou por esse caminho. E isso acontece praticamente todos os dias. As pessoas vendem, fazem loucuras por causa de dinheiro, por causa da ganância. Escutei uma pregação hoje, e o pastor falando disso, de uma dessas igrejas aí atuais. O pastor vendeu, disse que a gravata dele era ungida, e falou tanto da gravata, instigou tanto a cobiça no povo sobre a gravata que era ungida, que na conclusão ele começou a cortar a gravata e vender pedaços da gravata. E o primeiro pedaço era R$1.000, e quem desse 1.000 ia ganhar muito mais. E aí foi distribuindo. Quando acabou a gravata dele, os obreiros também tiraram as gravatas e foi cortando sacos e sacos de dinheiro. Então, naquele dia, saiu um esperto e encontrou um monte de otário que comprou pedacinhos de gravata. Isso acontece diariamente. São os Balaões do século XXI. Então, hoje, o Balaão simboliza os falsos mestres que trabalham nas igrejas com o único objetivo de ganhar dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles olham para as ovelhas como cabeças de gado, esperando conseguir delas lucros financeiros. Conta. Aquele ali vai dar um dízimo de tal, aquele ali de tal. Dízimo é até pouco, né? Porque eles costumam pedir tudo. Então, infelizmente, queridos, a religião hoje, infelizmente, é um grande negócio. A religião hoje é um grande negócio. Warren Wiersbe diz que é muito fácil pregadores, músicos, executivos, escritores e outros profissionais dedicados à obra cristã acabarem se preocupando mais com o dinheiro e com a reputação do que com os valores espirituais e com o caráter cristão. 2 Pedro 2,14, parte C, diz que os falsos mestres possuem um coração exercitado na avareza e que eles são filhos da maldição. Que texto terrível! Uma pessoa exercitada na avareza e é filha da perdição. E quando a Bíblia diz que os falsos mestres, eles são exercitados na avareza, o sentido é que eles são hábeis na ganância. Ou, de maneira mais clara, direta, eles possuem uma técnica espetacular de conseguirem o que querem, pois possuem uma prática bastante desenvolvida de arrecadar dinheiro. Uma prática bastante desenvolvida, uma estratégia fora do comum, uma lábia fora do normal. Eles sabem exatamente o que fazer para motivar as pessoas a contribuir. E não é contribuir
com o coração segundo aquilo que Deus propôs no coração, mas contribuir segundo a ganância do coração da pessoa que está ali. Eles choram, fazem apelos emocionais, usam textos fora do contexto, e, se possível, vendem até a própria mãe para conseguirem o que querem. Isso é o que temos visto. Porém, o verdadeiro cristão, o verdadeiro pastor, o verdadeiro servo de Deus, ele confia na provisão de Deus, ele confia na provisão do alto. Ele sabe que o Pai suprirá todas as suas necessidades. Ele tem certeza que a obra é de Deus. E se é de Deus, os recursos para manter essa obra virão de Deus, sem precisar esfolar o povo. Ele procura ajudar as pessoas por meio da sua contribuição e não enriquecer às custas dos outros. Mais uma vez, o Warren Wiersbe diz que o apóstata confia em sua capacidade de levantar fundos e deixa as pessoas em situação pior do que quando as encontrou. Terrível, né? A pessoa vem esperando talvez uma palavra de Deus, uma orientação na vida, e ela sai pior do que entrou. Então, meu querido, nesse sentido, não seja instável, não seja inocente. Não seja inocente. Se você está em uma igreja, você que ouve pela internet, ou que a parte principal do culto não é a pregação da palavra, mas é o momento do ofertório, e que as mensagens pregadas giram sempre em torno do tema finanças, dinheiro, money. Se tudo gira em torno disso, fuja, porque com certeza Deus não está nesse negócio. Deus não está. Não estamos falando contra a contribuição, não, amados, mas contra a ganância, contra o esfolar que muitos fazem, e o que Balaão também fez. Então, já vimos, estou concluindo, que Balaão foi um profeta messiânico, um profeta obediente, um profeta desobediente, um profeta mercenário. Agora vamos ver o profeta contraditório. Por que Balaão pode ser chamado de um profeta contraditório? Queridos, uma pessoa contraditória está constantemente se contradizendo e voltando atrás naquilo que disse. Ele é incoerente, é divergente, diz uma coisa e a seguir diz outra. É perigoso isso. Veja bem, em Números 23, 10, parte B, Balaão disse o seguinte: que minha alma morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Queridos, ele desejou a morte do justo, mas perseverou em seguir ou em viver a vida do ímpio. Ele não quis viver a vida do justo, mas desejou a morte do justo. Ele morreu como ímpio. Em Números 31, 8, mostra como ele morreu. Mataram também, diz o texto, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requezem, e a Zur, e a Ur, e a Rebá, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Foi assassinado. E nesse contexto, ele não morreu como justo, mas como ímpio. Meu amado, não adianta só desejar a morte do justo, a eternidade do justo, o estilo de vida do justo. Temos que ser justos. Só que falando de maneira bem humanamente, não existe um justo sequer sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas por meio da fé em Jesus Cristo, o homem é justificado perante Deus. Amém? A justiça que o homem pode ter não é dele mesmo, mas é de um outro que morreu por ele. Jesus morreu a nossa morte. Ele é o justo, que morreu pelos injustos, para fazer com que os injustos sejam justos. Ele é o justificador daqueles que creem em Jesus. Então só morre a morte de um justo quem confia inteiramente até o fim em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Balaão foi contraditório também em relação ao dinheiro. Ele parecia, queridos, de início,
uma pessoa desapegada, uma pessoa totalmente simples, sem amor ao dinheiro, sem apego ao vil metal. Ele parecia. Lembra da resposta que ele deu aos servos de Balaque, em Números 22, 18? Olha o que ele tinha dito: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Só que no Novo Testamento é dito que ele amou o prêmio do engano. Ele amou o prêmio do engano. Ele pode até não ter recebido, mas ele amou o dinheiro. Ele se corrompeu. É por isso que a Bíblia diz, queridos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não basta pregar contra a avareza, não basta pregar contra a ganância e os bens, ou o apego ao vil metal. Dinheiro é bom, resolve problemas, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Até porque muitos daqueles que aparentemente pregam contra a ganância são gananciosos. Pregam contra o amor ao dinheiro, mas amam o dinheiro. Pregam contra a ostentação. Já viu pastores ostentação? Antigamente era funk ostentação e tantas coisas. Hoje em dia são os pastores ostentação, que ostentam carrões de luxo, mansões, jatinhos. Alguns até precisam, às vezes é uma necessidade ministerial, de um jatinho, facilita se ele tem um ministério de âmbito mundial, mas nem todos precisam. Balaão, então, é muito contraditório. Uma hora ele é profeta de Deus, depois ele é usado pelo diabo para fazer o povo de Deus pecar. Uma hora ele é boca de Deus e traz profecias até em relação a Jesus, lembra? Outra hora ele aconselha Balaque. Aí já é outro detalhe. Ele aconselhou Balaque a lançar tropeços contra os filhos de Israel. Uma hora, Balaão profere a palavra de Deus. Outra hora, ele abandona a fé salvadora no Deus da palavra. Um homem bipolar, contraditório. Que Deus nos guarde de sermos também contraditórios. Que sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que sejamos boca de Deus em todo o tempo. E nunca instrumentos de Satanás, como Balaão foi. Eu vou te mostrar. Que Deus nos guarde da síndrome de Pedro, que em determinado momento foi usado pelo Espírito Santo para dizer que Jesus era o Cristo, mas logo em seguida, ele foi usado pelo diabo para afastar Jesus da cruz do Calvário. Olha que coisa louca. Foi rápido. E Balaão também foi esse instrumento momentâneo de Deus e depois um instrumento do diabo. Olha agora a contradição entre Balaão e seu jumento. O jumento tinha mais discernimento que Balaão, queridos. O jumento viu o anjo com a espada pronta para matar Balaão por causa do seu pecado. O animal fugiu do anjo, mas Balaão fez o quê? Espancou a jumenta. Estava pensando que a jumenta estava de birra com ele, que fosse algo pessoal. Olha o que Pedro diz lá em 2 Pedro 2, 14 e 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Irmãos, quando Deus precisa usar um animal irracional para se comunicar com uma pessoa, é porque essa pessoa atingiu o nível mais baixo em sua vida. Se você ler o livro de Jonas, por exemplo, nós vemos ali que a tempestade obedeceu a Deus. Vemos um grande peixe obedecendo a Deus. Mas vemos Jonas, um profeta fujão, fugindo de Deus. Tudo obedecia, mas o ser humano desobedecia. Vamos ver somente mais uma contradição de Balaão. Números 22, 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim, e agora, se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Certa feita eu preguei sobre isso. Balaão declarou: pequei, mas não deixou o pecado.
Ele reconheceu o seu erro, mas continuou errando. Balaão confessou o seu pecado aqui, mas não mudou de vida. Queridos, pecar é humano, mas persistir no pecado é diabólico. Pecar é humano, mas persistir, insistir é diabólico. Mais à frente, Balaão aconselha Balaque a pôr mulheres no arraial de Israel para que eles pecassem contra Deus e fossem castigados. Balaão não amaldiçoou o povo de Israel, não, mas falou assim, olha, eu não posso amaldiçoar, mas faz o seguinte, manda mulheres lindas, moabitas, lá para perto do arraial do povo de Israel, aí eles vão pecar com essas mulheres, vão se prostituir, aí Deus vai ficar irado com eles. Está solucionado. Isso foi o que Balaão fez. Diabólico. Diabólico. Ele era contraditório. Mais uma vez, que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde de falarmos uma coisa e vivermos outra. De pregarmos a verdade e vivermos uma mentira. Que Deus nos guarde de uma vida contraditória, hipócrita, fingida e superficial. Irmãos, não tem como negar que Balaão foi usado por Deus. Não tem. Só que o jumento também foi usado por Deus. Não foi o texto que eu li aqui? Os dois foram usados por Deus. Deus usa quem quer, da maneira que quer. Profecias, sinais e maravilhas e outros dons espirituais não são garantias de que alguém é salvo. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos e não pelas folhas ou pela aparência. Balaão era um homem de duas mentes, duas faces, duas caras. Ele quis servir a Deus e ao diabo. Ele se tornou um homem hipócrita, dobre. Uma hora ele é profeta de Deus, outra hora profeta do diabo. Que Deus nos guarde mais uma vez. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos estar orando?